Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos dando início à nossa última aula da disciplina de inovação no setor público, dentro do curso de especialização aqui do IF Sul de Minas. E, de maneira geral, hoje nós vamos fazer o nosso encerramento, fazendo aqui algumas reflexões sobre a inovação no setor público, não só a inovação público, né, mas assim, a inovação geral, que é o que nós temos que pensar desse ponto de vista. Sendo assim, então, queria trazer alguns pontos para a gente refletir sobre a inovação dentro da administração pública brasileira, né? Pensando que o nosso Estado tem feito tentativas de se modernizar e estruturar, né? E construindo ações para aplicar o processo de inovação tecnológica. Nesse sentido, nós temos vários exemplos, né? A governança digital no Brasil ela avançou muito nos últimos anos, com o uso de plataformas digitais para serviços públicos. No estado de Minas Gerais, a gente tem o MGEP, para quem é servidor público federal, tem o Gov, enfim, a gente conseguiu hoje ter uma grande quantidade de acesso a serviços de maneira digital. Isso é bom, porque diminui, né, a quantidade de filas no serviço público, contribui para que as pessoas economizem tempo, tenham mais assertividade na hora de buscar um serviço, e tratar isso, né, com maior agilidade, que é o que a gente busca dentro da administração pública. Afinal de contas, a gente não tem mais tempo, né, para ficar em fila, em burocracia, assinando documento. Então, isso avançou muito nos últimos anos. Eu entendo que é altamente positivo ter essa governança digital, ter acesso a serviços digitais por parte do governo, e eu entendo que é um caminho sem volta, né? A gente não vai mais sair, perder essa, essa evolução, né, que nós temos aí nos últimos anos e que eu acredito que só vão melhorar. Como servidor público, eu também vejo melhorias dentro do meu processo aqui enquanto servidor. Antigamente era tudo mais moroso, digamos assim, mais lento, mais burocrático, e hoje, com a digitalização, reduziu o tempo de espera, né, e melhorou para a gente também com relação à oferta de serviços para a população, tendo em vista que nós digitalizamos tudo. Então, isso para nós também, pensando em instituição federal de ensino, tem sido um caminho sem volta de inovação, mas que tem sido muito proveitoso, que tem trazido para a gente aí ganhos de qualidade de serviço e tudo mais. É uma coisa que a gente tem que refletir, né? Que essa digitalização ela é um caminho sem volta. E, de fato, eu espero que aumente cada vez mais com qualidade do serviço para a população. Uma outra reflexão que a gente pode fazer é com relação às cidades inteligentes, né? Que são cidades que usam a inovação tecnológica e a tecnologia de maneira geral para otimizar, por exemplo, trânsito, coleta de lixo, segurança pública, que são os principais serviços aí que, né, muitos nós cidadãos usamos no nosso dia a dia. E isso tem aparecido para a gente com uma grande quantidade de tecnologia. Curitiba é um exemplo, né, não sei se tem algum aluno aqui paranaense, curitibano, mas Curitiba é um exemplo de cidade que é uma cidade digital, né, uma cidade inteligente. No Brasil, isso a gente engatinha um pouco nesse quesito, tá? Eu entendo que mais cidades podem e devem ser cidades tecnológicas, cidades modernas e digitais, cidades inteligentes. Entretanto, muitas das vezes, algumas soluções inteligentes e inovações tecnológicas para esse setor específico, né, de cidades inteligentes,
pode ter um custo alto. Então é uma coisa também que a gente tem que pensar, porque não é toda prefeitura que tem, né, capacidade financeira de oferecer esse tipo de inovação. Quando a gente pensa nas grandes capitais, fica mais fácil, porque a arrecadação é maior, né? A arrecadação ela é maior, e como eu trouxe para vocês anteriormente, é, isso não é uma coisa barata, e essas cidades com maior arrecadação de impostos têm uma facilidade maior para poder conseguir oferecer esses serviços. Então, assim, algo que eu entendo também que é um caminho sem volta, mas que nós ainda vamos engatinhar mais um pouco nisso por conta do custo, tá? Agora, nós temos também na administração pública como inovação a participação cidadã, né? Temos plataformas como Ouvidoria Nacional, Participa.br, né, que buscam que os trabalhadores participem mais dentro das decisões governamentais. E isso é bom porque fortalece a nossa democracia, né? Pensando em participação popular, em maior representatividade. Tudo isso é importante a gente utilizar também as plataformas digitais para isso, para que a gente consiga incluir cada vez mais pessoas, que as pessoas participem dos processos de tomada de decisão, né? Que a gente entende que é extremamente importante ter um embasamento maior no processo decisório. Então a gente entende que isso é positivo, né? E a participação social é o caminho para fortalecimento da democracia, né? Além, óbvio, é necessário que os cidadãos sejam educados, tenham reflexão sobre direito e dever, mas é um caminho sem volta a questão da participação cidadã. Né? A gente pensar nisso que a tecnologia, a inovação tecnológica pode facilitar a participação cidadã. E isso para tudo, né? Eu lembro de um vereador lá em Belo Horizonte, na época que eu morei em BH, que tinha um aplicativo do mandato dele, em que você indicava pautas, você indicava as coisas para ele. Você, por exemplo, se você passou numa rua e a rua tem uma árvore condenada, você tirava uma foto da árvore, marcava a localização no GPS, caía no aplicativo dele e isso era encaminhado para a prefeitura para que soluções fossem tomadas. Então o uso da digitalização e da inovação nas soluções de problemas aí que as cidades têm, que o serviço público busca resolver. Então é importante a gente pensar nisso também e ver como que a gente pode melhorar isso também enquanto cidadão, enquanto gestor público, tá? Outra questão, gente, são as inovações abertas, né? A gente vê isso muito nas parcerias entre governo e startups. Então nós temos algumas prefeituras também de grandes cidades aí lançando programas de participação de startups buscando soluções para desafios urbanos, problemas que as cidades enfrentam, de cheias, coleta de lixo, segurança pública, infraestrutura, trânsito, logística, a questão do meio ambiente, que está muito em alta agora por conta das mudanças climáticas, né? Então, assim, a gente tem que entender que a colaboração entre setores pode trazer para nós soluções criativas, né? Não somente tendo foco no lucro, obviamente que o lucro é importante, mas também pensando no bem-estar social de toda uma população que está ali dentro daquele contexto. Uma outra questão também é a gestão de dados, né? O uso do Big Data para analisar, prever necessidade, ter um grande banco de dados centralizado. Né? Na pandemia a gente viu o DataSUS despontando como uma grande ferramenta, né? O DataSUS, o ConectaSUS, hoje você tem acesso ao cartão de vacinação digital ali, né? Isso é extremamente rico e interessante, porque na minha época, por exemplo, minha mãe guardava um papelzinho, né? E era um cartão que ia ali, tomava uma vacina, a enfermeira ia, carimbava, assinava, né? Era toda uma coisa totalmente analógica ali e com risco de você perder, de você não ter mais aquele controle. Então, com a digitalização e essa grande quantidade de dados, a gente consegue ter uma segurança maior dos dados e usar isso, né, de maneira positiva. Então, é extremamente interessante que a gente
a gente reflita sobre isso, tanto que a inovação tecnológica, principalmente vinculada à computação, à gestão de dados, está sendo extremamente positiva para nós. Tá? Bom, nós temos também as questões de sustentabilidade e inovação tecnológica. A gente sabe que nós temos uma dificuldade muito grande hoje de fazer essa gestão por conta das mudanças climáticas, dos problemas que nós estamos tendo aí. Não há como negar, né? Nós vimos aí grandes enchentes nos últimos meses no Brasil, agora nessa semana na Europa. Vivemos aí um momento de seca terrível nos últimos 3 meses, queimadas desproporcionais, né? Então, assim, óbvio que nós precisamos pensar em inovações tecnológicas que vão contribuir para a solução de problemas dentro da área de sustentabilidade. Então, a inovação, óbvio, né, ela tem que considerar a sustentabilidade, buscando soluções que vão respeitar o meio ambiente, promover desenvolvimento sustentável, entregar produtos e serviços que sejam mais sustentáveis, não só da boca para fora, né? Não só fazendo aquele greenwashing, aquela lavagem ali para fingir, mas sim ações concretas e efetivas. Uma outra questão é a capacidade de cultura e de inovação, né? Então, assim, a gente buscar formação continuada e incentivar processos de inovação pelos servidores públicos, para que eles busquem criar uma cultura inovadora dentro das empresas públicas, mudando o mindset, né? Para que o mindset seja para o processo de inovação tecnológica, gerando inovações para que o poder público entregue cada vez mais resultados melhores para a população. Então, isso para nós é fundamental. E os governos, municipal, estadual, federal e a iniciativa privada também, tem que estar preparados para desenvolver essa cultura de inovação dentro das instituições. Isso não é mais, vamos dizer assim, frescura, isso não é mais uma coisa banal. Isso é uma obrigação de todos, buscando essa capacitação, o desenvolvimento e a criação do processo de cultura de inovação, sendo que é um processo fundamental para nós, enquanto gestores, né, em todas as áreas que nós atuamos aí. Então nós precisamos refletir sobre isso. A inovação como um processo tecnológico, ela está dada, está clara para nós, não tem como voltarmos. Inovar é preciso, e inovar em todas as áreas, principalmente na gestão pública, buscando entregar para a população serviços de qualidade, que sejam serviços rápidos, efetivos e que atendam os anseios da sociedade, que busca cada vez mais resultados. Então, a inovação tecnológica se mostra como uma ferramenta extremamente importante para a gente, extremamente eficaz, para que a gente, então, utilize essa possibilidade, essa inovação tecnológica, e façamos coisas diferentes, concretas, efetivas, modifiquemos cenários, criemos inovações tecnológicas, façamos o exercício de romper com o dominante, criando novidades. Pessoal, no mais é isso. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Temos textos para aprofundamento, tá, na nossa disciplina. Sigo à disposição, tanto eu quanto o tutor, para que nós consigamos atendê-los da melhor maneira possível. Teremos essas questões de atividades, né, valendo pontos aí. Espero que todos façam, que todos consigam êxito. Desejo sorte a todos. Desejo bons estudos e agradeço a atenção de vocês. E até uma próxima disciplina. Um abraço.